Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus, mais um dia se inicia e com Deus adiante de cada um de nós. Porque se Deus não estiver na nossa frente, é melhor nem levantarmos da nossa cama, é melhor nem sairmos da nossa casa. Sabe por quê? Nós não sabemos o que nos espera, nós não sabemos o que vai acontecer. Por isso que é importante você iniciar o dia orando, falando com Deus, pedindo a proteção dele e colocando ele adiante de todos os seus passos, de tudo que você vai fazer durante o dia. Seja uma viagem, seja um trabalho, seja resolver uma situação, Deus ele tem que estar diante de mim e de você. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ó. Clica no nome inscrever-se, do outro lado, clica no sininho para poder ativar o sino das notificações, tá certo? Se você é novo, nova aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Felipe, estamos aqui diariamente trazendo palavra da parte de Deus, direção da parte de Deus e também orando por você. Prepare o seu copo com água, o meu já está aqui preparado, porque daqui a pouco nós vamos estar consagrando a Deus. Amém? Hoje, o pastor Felipe está comemorando mais um ano de vida. Hoje eu estou ficando mais velho, né? Tem pessoas que não gostam de fazer aniversário, por conta que a idade está chegando, mas nós temos que dar glória a Deus, porque quando a gente comemora um aniversário, mais um ano de vida, é porque a misericórdia, a graça, a bondade de Deus está sobre a nossa vida. Porque se não fosse com a permissão de Deus, eu não chegaria até aqui. Eu não estaria completando mais um ano de vida. E hoje a mensagem que eu quero trazer ao seu coração está no livro de Salmos, no capítulo 116, no versículo 12. Diz assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Você já parou para poder analisar isso? Nos benefícios que Deus ele tem te entregado, às vezes a gente só se atenta mais para as dificuldades, para os problemas, para as lutas e deixamos de enxergar os benefícios que Deus ele tem nos entregado. Nós temos que aprender a sermos gratos a Deus, porque a ingratidão ela dói. Eu tenho a certeza que você aí do outro lado já se deparou com alguma pessoa que foi ingrato com você. Eu tenho a certeza que você ficou triste, machucado, ferido, decepcionado, decepcionada. Imagine quantas pessoas são ingratas a Deus. Tem pessoas que se esquecem dos benefícios que Deus ele tem feito. Vou dizer algo para vocês, quando a gente completa mais um ano de vida, como eu estou completando hoje, eu paro para poder analisar. Eu falo, meu Deus, quantas bênçãos o Senhor já me entregou. Lutas, se eu já enfrentei, inúmeras, incontáveis. Eu acho que um vídeo de 1 hora não daria para poder eu relatar o número de lutas, de afrontas, de perseguições, humilhações que eu já passei. Mas eu vou deixar de olhar e de me atentar para o número de bênçãos que Deus ele já me entregou? Claro que não. Eu jamais vou deixar de me atentar para as boas coisas que Deus ele tem feito em minha vida. E eu tenho a certeza que tem feito na sua vida também. Porque é o mesmo Pai, o mesmo Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Então nós devemos ser gratos a Deus todos os dias, nos lembrar, nos atentar aos benefícios que Deus ele tem nos entregado. É claro que eu e você jamais vamos poder pagar ou dar algo em troca por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Respira bem fundo aí agora, Esse fôlego de vida que você está respirando, esse ar que você respira, é Deus que colocou. Se você acordou hoje, se levantou da sua cama, foi com a permissão de Deus. A casa que você tem
Foi Deus que te deu. Ah, mas pastor Felipe, eu ainda moro numa casa de barro, eu moro numa casa de aluguel, eu moro numa casa de taipa, uma casa de madeira. Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Se você ser grato, se você ser fiel a Deus naquilo que você tem hoje, certamente Deus vai acrescentar o muito. Aquele que morava de aluguel vai passar a ter uma casa própria. Aquele que morava numa casa de barro vai passar a morar numa mansão. Não é verdade? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. E Ele quer que eu e você venhamos comer o melhor dessa terra. Então jamais vamos poder dar algo em troca ou pagar. Não, jamais. O próprio Deus, Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, em favor das nossas vidas. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não pôde dimensionar o tamanho do amor de Deus. Então o que nós devemos fazer para demonstrar nossa gratidão a Deus? Entregarmos a nossa vida a Ele, agradarmos a Deus, obedecermos os mandamentos, a palavra dEle. Infelizmente, o ser humano não tem feito isso. Se a gente parar para poder analisar, as pessoas desagradam mais a Deus do que agradam a Deus. Querem viver uma vida segundo os seus costumes, segundo a sua carne, segundo as suas vontades. Não é verdade? Então, vamos ser gratos a Deus. Talvez o momento que você está passando agora é um momento muito difícil, mas se lembra de onde Deus te tirou. Se lembra a quantidade de conquistas, realizações, livramentos. Talvez não era para você nem estar vivo agora. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui hoje e contar um testemunho que eu recebi quando eu conheci a Igreja Mundial do Poder de Deus. Há alguns anos atrás, foi em 2007, 2008, eu conheci a Igreja Mundial do Poder de Deus. Na verdade, conheci Jesus, através da Igreja Mundial, junto com a minha mãe. E eu era leproso. Eu tinha manchas no corpo, as quais medicamento nenhum resolvia, amenizava. Não adiantava procurar consultas particulares, porque não adiantava nada. Não adiantava nada. Quanto mais gastava, mais piorava. E assim, era um problema de ordem espiritual, porque quem estava perto de mim, morava comigo na época, irmãos, mãe, pai, ninguém pegava. Mas, por exemplo, começou nos pés, nas pernas. Se eu coçasse as pernas ou os pés e coçasse o rosto, já aparecia a mancha no rosto. E coçava bastante. Teve uma época que a enfermidade ela estava no meu calcanhar, como a gente costuma chamar. E eu coçava em cima de uma pedra, porque a coceira era tão grande e só me acalmava quando saía sangue. Então era um sofrimento. Eu já fui chamado até por alguns familiares de pé podre. Se eu ouvir esse tipo de piadinha, não é fácil, Mas minha mãe, ela era católica, Deus abençoe aqui todos os católicos que estão acompanhando. Minha mãe era católica e ela conheceu a Igreja Mundial. Não sei se ela também está assistindo. A dona Detinha, lá de Buerarema. Ela é da Igreja Batista, mas quando ela ficou sabendo que a Igreja Mundial estava chegando em Buerarema, porque a Igreja Mundial, Deus derramou uma unção, não que ela seja melhor do que outras igrejas, não é isso que eu estou falando, mas cada ministério Deus usa de uma forma, e Deus derramou essa unção sobre a Igreja Mundial do Poder de Deus, sobre a vida do apóstolo Valdemiro Santiago. E ela falou bem assim, olha, tem uma igreja de milagres, que chegou aqui na cidade, vai lá, leva o seu filho. E aí, minha mãe me levou e a gente começou a frequentar a igreja. Só que aí, minha mãe, ela um dia disse bem assim, na verdade no primeiro culto que a gente participou foi num colégio, não tinha igreja ainda na cidade. Isso foi em 2007, 2008, faz um tempinho bom. Ela falou bem assim, quando o pastor começou a falar acerca do dízimo, ela falou que só ia devolver o dízimo depois que eu fosse curado. Para quem não sabe o que é o dízimo, é uma determinação da parte de Deus. Tudo que passar pelas nossas mãos, nós devolvemos, porque não é nosso, é de Deus. A 10ª parte. Mas onde está na Bíblia que é a 10ª parte? Se você pesquisar aí a palavra dízimo, significa a 10ª parte de um todo. E ela quis barganhar com Deus, porque o dízimo é fidelidade. E eu não posso ser fiel a Deus baseado naquilo que eu recebo da parte dele. Independente da situação que eu esteja passando,
Eu devo ser fiel a Deus. Então ela quis, tipo que uma barganha. Deus me dá a bênção e eu vou praticar a sua palavra, eu vou ser fiel. E aí a gente passou um ano na igreja e a enfermidade ela paralisou, estacionou. Não piorava nem melhorava. Aí a igreja abriu na minha cidade, a direção da igreja enviou um pastor na época, me lembro até hoje o nome do pastor. Eu era muito novo na época, pastor Murilo. E um dia, não era o mesmo pastor, só para deixar bem claro, no primeiro culto que a gente foi no colégio, já era outro. E o Espírito Santo usou ele nesse dia. Foi um culto de sexta-feira. O pastor disse bem assim, olha, tem uma mãe que está com um filho enfermo, doente. Ela falou que só vai devolver o dízimo, só vai ser fiel a Deus depois que o filho ser curado. E aí, meus irmãos, minha mãe na hora, ela entendeu que Deus estava falando com ela. Porque se fosse outra pessoa, iria sujar a mente, né? Ah, o pastor está atrás do meu dízimo. Tem pessoas que acham isso, né? Estou dando dinheiro a pastor. É o que a gente ouve, né? E aí minha mãe, no outro dia, ela trabalha na feira, ela procurou o pastor estava na feira. E aí o pastor, né, foi lá, né, cumprimentar ela, ela falou, pastor, o senhor lembra do culto de ontem que o senhor falou que tinha uma mãe que tem um filho enfermo? Sou eu, essa mãe sou eu. Meu filho, ele está doente, tem essa enfermidade, essa lepra no corpo, essas manchas, essa coceira. E eu falei no primeiro culto que eu fui na igreja, que não foi o senhor que era o pastor, que eu só ia devolver o dízimo depois que meu filho fosse curado. Existe uma promessa em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que Deus diz que vai repreender o devorador. O devorador é uma casta de demônios que atua na vida das pessoas para poder devorar, para poder levar o que a pessoa tem. Então, certamente Deus queria operar um milagre, mas minha mãe não estava repreendendo o mal, não estava tampando as brechas. E depois que minha mãe começou a devolver o dízimo, para a honra e glória de Deus, as manchas, as lepras desapareceram do meu corpo. Hoje estou aqui, né, completando mais um ano de vida, com esse testemunho que eu carrego, que Deus restaurou a minha saúde. Porque o tempo estava passando e as manchas cresciam, tomava conta do meu corpo, coçava, então eu não tinha vida. Imagine aí, você está aqui, está coçando, não é fácil. E eu sou um milagre vivo, eu sou um milagre vivo. Então, depois disso eu enfrentei lutas, mas eu vou me esquecer do que Deus fez na minha vida. E eu tenho a certeza que você que está aí do outro lado tem um milagre para poder contar, você tem um testemunho vivo para poder relatar. Então não se esqueça dos benefícios que Deus tem te entregado. E certamente, o que daremos aí? Não é verdade? O que vamos dar a Deus? Claro que nada se compara ao que Ele tem feito, mas entregue a sua vida. Ame a Deus de todo o seu coração. Ame a Deus sobre todas as coisas. Seja fiel a Ele. Se você está afastado da igreja, volte. Se você não entregou sua vida para Jesus ainda, não aceitou Ele, aceite como seu único e verdadeiro Salvador. Tá certo? Vamos orar, vamos agradecer. Hoje a nossa oração não vai ser para pedir, vai ser para poder agradecer. Tá certo? Feche os seus olhos. Perdão. Vamos falar com Deus. Pai maravilhoso, graças eu te dou por tudo que o Senhor tem feito. Ainda que venhamos passar o dia inteiro só te agradecendo, seria muito pouco por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Temos enfrentado lutas, adversidades, desertos. Sim, meu Deus, e nós te agradecemos, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando estamos ali fracos, é que estamos fortes, como está escrito na tua palavra. Deus poderoso, eu te agradeço por esse dia que se inicia. Eu te agradeço junto com as pessoas que estão do outro lado, pelo ar que respiramos, pela cama, pelo alimento, pelos livramentos, por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Muitas coisas caem no nosso esquecimento. Somos seres humanos e falhos. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa se temos até esquecido de ser gratos a Ti. E devemos também demonstrar nossa gratidão ao Senhor com as nossas escolhas e com as nossas atitudes. Te agradecemos, meu Deus, pelo aquilo que ainda não recebemos da Tua parte, pois eu tenho a certeza que o Teu povo tem sonhos, projetos, realizações, e pelos olhos da fé eu já vejo que o milagre, a bênção já aconteceu, e nós já te agradecemos pelo aquilo que ainda não recebemos. Consagra com Teu poder esta água, e quem beber dessa água receba vida, meu Deus, receba fortalecimento.
Te agradeço também por mais um ano de vida. Ah, Pai, eu não mereço essa oportunidade, mas eu creio que a Tua misericórdia tem me alcançado. E eu te entrego a minha vida, a vida de todas as pessoas que estão do outro lado, nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Beba da água. Deus abençoe a todos. Amanhã, sábado, estaremos aqui para a glória do nosso Deus. Forte abraço a todos.